Pronto, então nós vamos começar nosso terceiro momento sobre a compreensão do pensamento de Wittgenstein através da fenomenologia. Então, estávamos dizendo, né? Ah, não compartilhou, né? Não. Não, porque eu não compartilhei. Não. Pronto, agora sim. Então, a gente está falando dessa questão do pensamento de Wittgenstein, que não é um pensamento fácil para ser compreendido, porque Wittgenstein, como vocês viram, é uma mulher interdisciplinar, multidisciplinar. Ela tem lido muito, ela tem se aprofundado muito, tanto na filosofia, quanto na história, quanto nas ciências. Então, ela tem uma grande vastidade de pensamentos, né? E aí, para compreender a formação de Wittgenstein, sempre a gente retoma um pouco as primeiras obras dela e também as primeiras definições da fenomenologia. Por quê? Porque Wittgenstein, ela estuda, né, num primeiro momento, por 3 semestres, psicologia. Ela se desanima, se depara com as ideias fenomenológicas de Edmund Husserl, é convidada pelo seu amigo, por um dos amigos dela, a ler as ideias fenomenológicas. Porque o amigo dela dizia assim, ó, tudo que você está ouvindo aqui a falar, você vai encontrar no livro das ideias de Edmund Husserl. Então, vem conosco em Freiburgo estudar Edmund Husserl. Então, Wittgenstein passa o verão, né, naquele tempo, né, nas férias dela, e ela pega e lê, então, as ideias de Edmund Husserl. E se decide de mudar de universidade e mudar de cidade. Então, muda de cidade, vai para Freiburgo e começa, então, a frequentar a filosofia com Edmund Husserl. Com Edmund Husserl, ela vai aprender a fenomenologia. O que é a fenomenologia? A fenomenologia é uma corrente filosófica que ela surge no final do século XIX, no início do século XX, vai se desenvolver ainda mais, na Alemanha, e ela foi fundada por Edmund Husserl. Nós temos que também considerar, como vocês, alguns de vocês, não todos, tiveram oportunidade já de ouvir os nossos colegas nos primeiros encontros, Edith Stein, ela também, aliás, Edmund Husserl, ele também teve um grande pensador, do qual ele teve a formação com este pensador, que é Brentano. Brentano era um frei franciscano, ele conhecia muito bem as obras de São Tomás de Aquino, formado em São Tomás de Aquino, e Husserl participa das aulas de Brentano. Então, você vê, a gente sempre recebe de alguém, né, um conhecimento, um empurrão de alguém. E Edmund Husserl, então, leva para frente, dialoga muito com Brentano, este filósofo tomista, mas que também estudava fenomenologia, e Edmund Husserl vai, então, trazer para nós um conceito de fenomenologia. Ele vai dizer que a palavra fenomenologia deriva das expressões gregas phainon, fenômeno, né, e logia. Logia é a reflexão, é discurso. Então, o significado de fenomenologia é a reflexão sobre aquilo que se mostra. Então, se nós queremos saber, entender bem a palavra fenomenologia, é uma reflexão sobre aquilo que se mostra, aquilo que se dá a conhecer a nossa mente, a nossa inteligência, se dá a conhecer a nossa consciência. Então, a fenomenologia, ela
é aquela reflexão sobre as coisas dadas pela nossa percepção, pelos nossos sentidos, por aquilo que nós aprendemos através de nossos sentidos. Então, aqui, Edmundo Husserl vai apresentar, né, este grande desafio para o momento da época. E, segundo Alice Bello, ela vai dizer que é uma das grandes estudiosas de Edmundo Husserl, né, é saber, né, o que se mostra e como se mostra. O que é a fenomenologia? A fenomenologia é aquela ciência que estuda o que se mostra e como se mostra. Ou, em outras palavras, nós podemos dizer, é aquilo que se dá a conhecer. Então, a fenomenologia é o fenômeno que se dá a conhecer. Esse fenômeno pode ser uma emoção, uma dor, um sentimento, uma alegria, e assim por diante. São os fenômenos que são ligados à experiência humana que se dão a conhecer. São os fenômenos ligados ao sagrado que se dão a conhecer. Portanto, quando nós falamos de fenomenologia, muitos dos autores já fazem referência à experiência, mas não somente a partir de a experiência em si mesma, a experiência religiosa, né? Como se dá a experiência do sagrado para cada um de nós? Aí que vem o estudo, então, da experiência religiosa, o estudo da mística, a experiência que nós fazemos do fenômeno religioso. Para isso, então, é necessário o quê? É necessário a intencionalidade, né? Então, um autor diz assim, o Sokolovsky afirma, o termo mais proximamente associado à fenomenologia é a intencionalidade. A doutrina central da fenomenologia ensina que cada ato de consciência que nós realizamos, cada experiência que temos, ela é intencional. Essencialmente, consciência de, veja, intencional, consciência de ou experiência de algo ou de alguém. Então, nós temos uma experiência de algo ou experiência de alguém, experiência de relação com um outro. Então, toda a nossa consciência, ela está direcionada àquele objeto, a objetos. E cada ato de consciência, cada experiência, ela é correlata a um objeto. Cada ato de nossa consciência é correlata a um fenômeno. Então, cada intenção, ela tem um objeto correspondente. Na fenomenologia, intenção significa a relação de consciência que temos com um objeto. Ou melhor dizendo, aqui está no slide, né? A fenomenologia não se interessa apenas pelos fenômenos em si, mas pelo sentido que estes fenômenos carregam. Então, qual é o sentido da minha alegria? Hoje me comunicaram uma notícia e eu experienciei dentro de mim uma grande alegria. Qual é o sentido desta alegria? Por que eu estou contente? Eu estou contente porque meu irmão conseguiu um sucesso na vida dele. A notícia, meu irmão me deu uma notícia que ele conseguiu, exemplo, comprar uma casa. Eu fico alegre com isso.
Então, qual é o sentimento? A alegria. Por que eu estou alegre? Eu estou alegre porque meu irmão conseguiu, fez uma conquista. Eu me coloco no lugar do outro. Então, é a alegria que o próprio, que é diferente de simpatia e tal, né? Que é diferente também de inveja, né? No caso, muita gente sente inveja. Não, nesse caso, o que é sentir alegria? Que sentido tem a alegria? Isso passa pela nossa intenção, nossa intencionalidade. Então, a intencionalidade, ela é fundamental para a análise fenomenológica, destacando a relação entre a consciência e a realidade, ou seja, entre a consciência e o objeto. Husserl descreve a intencionalidade como característica essencial da consciência que permite a designação das vivências como uma corrente de consciência. Então, nós temos experiência, nós temos a intenção, ou seja, o sentido que atribuímos a esta experiência e nós descrevemos, né? E isto é uma corrente, que é contínua. Muito bem. Então, há uma relação entre a consciência e a realidade. Então, existe uma grande relação entre consciência e realidade. Só colocando aqui que a questão da intencionalidade ela é fundamental para entender a análise fenomenológica, pois a fenomenologia se destaca como uma abertura da consciência para um fim, para um telos. A consciência, dissemos primeiro, é sempre consciência de, é sempre experiência de, e quando aplicada ao ser humano, a busca pela verdade sobre o ser humano em Edith Stein, este pensamento leva a uma experiência que procura o que Husserl chamava de correntes da consciência. E Patrícia Manganaro diz assim: na base da fenomenologia está a relação entre consciência e intencionalidade, entre consciência intencional e a realidade. Esta propõe uma teoria do conhecimento que quer ir em direção às coisas mesmas. Vocês vão ouvir falar muito disso em fenomenologia. Ir em direção às coisas mesmas, ao objeto. O Everaldo também falava hoje sobre esta questão. Ir em direção às coisas mesmas. Ir em direção aos objetos. Este foi, então, o projeto de Edmundo Husserl, né? O mestre de Edith Stein. Husserl foi um grande mestre para Edith Stein. Ele mostrou para Edith Stein que é necessário construir um conhecimento a partir da experiência que fazemos dos fenômenos que se dão na nossa existência. Não sei se ficou claro até aqui. Eu sei que é uma linguagem difícil, porque eu demorei também para aprender, mas a gente vai, aos poucos, a gente vai entendendo. Bom, então vamos agora aqui falar sobre a intencionalidade. Eu acho que está um pouco pequeno para vocês aí. Melhorou, né? A intencionalidade. Então, existe uma complexidade do pensamento de Edith Stein. Edith Stein diz que é difícil de ser compreendida sem uma sólida formação na fenomenologia de Edmundo Husserl. Então, é difícil compreender eu diria assim, este método fenomenológico se a gente não entende alguns conceitos, o caminho que Edmundo Husserl fez para chegar à definição da palavra fenomenologia. Então, fenomenologia, nós já dissemos, é esta
esta corrente de pensamento que surge no final do século XIX, na Alemanha, e é um fenômeno, né? É o fenômeno que se dá a conhecer. Também, nós temos aqui, nós já falamos disso, vamos passar para o método fenomenológico. Então, nós temos aqui algumas ideias que são importantes. Fenômeno, reflexão sobre o fenômeno, reflexão sobre a coisa que se dá a conhecer a nossa consciência, por isso a intencionalidade. E agora, Husserl, então, dá uma definição do método fenomenológico. Então, propôs um método fenomenológico focado na análise cognitiva, só um momento aqui, na análise cognitiva da atividade reflexiva e afetiva. Então, vejam, Husserl, ele propõe uma reflexão sobre o quê? O conhecimento. Faz uma reflexão e sobre a afetividade que nós temos em relação a este conhecimento, a esta coisa que se dá a conhecer. O método fenomenológico não busca explicar os fenômenos, mas deixá-los se manifestar plenamente diante da consciência. Então, a intenção de Husserl não é explicar os fenômenos, mas é compreender como estes fenômenos se dão a conhecer. Então, o método é composto por duas etapas. A primeira, redução eidética, que vem de ideia, eidos, e a redução transcendental, sempre visando compreender o sentido das coisas. Então, o método foca a análise cognitiva, faz uma reflexão, ele deixa os fenômenos se manifestar à consciência, mas através de duas etapas. Vamos ver a primeira etapa. A redução eidética e fenomenológica. Redução eidética significa elimina o factual para revelar a essência das coisas. Ou seja, nós retiramos daquela experiência que nós estamos fazendo os nossos preconceitos, os nossos prejuízos, né, aquilo que nós achamos que conhecemos daquilo. Para quê? Para que se revele a essência daquela experiência que estamos fazendo. Dentro desta redução eidética, nós temos a redução fenomenológica, que é também chamada de epoqué, que significa suspender a atitude natural e os juízos, os preconceitos sobre a existência daquela experiência, daquela coisa, permitindo um ponto de vista contemplativo e livre de preconceitos. Resulta, então, um campo de pesquisa ontológico focado na consciência e suas vivências intencionais, onde a consciência é vista como o lugar de doação de sentido. Então, claro que tudo isso é bastante difícil para ser compreendido, mas se nós vamos devagar aqui, é que nem estudar matemática. Aqui nós temos gente que é da engenharia, nós temos gente que é de várias áreas e pode nos ajudar, né? É uma lógica aqui, né? É uma questão lógica. Vejam só. Nós precisamos fazer esta suspensão de juízo. Suspensão de juízo. Suspender aquilo que nós conhecemos sobre aquela experiência. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso
deixar que a coisa em si, o fenômeno, a vivência, manifeste todo o seu potencial. E aí, nós conseguimos, né, fazer aquilo que diz aqui o texto, né? Nós temos uma pesquisa ontológica. Que significa uma pesquisa ontológica? Uma pesquisa sobre o ser das coisas. A pedra. Qual é a essência da pedra? Qual é a essência do ser humano? E assim por diante. Focada onde? Na consciência e nas vivências intencionais. Onde a consciência ela é vista como um lugar de doação de sentido. Olha que interessante. Nós passamos muitas vezes, fazendo um parênteses, o resto da nossa vida sem dar sentido às nossas vivências. Nós fazemos experiências positivas, nós fazemos experiências negativas. Contudo, é necessário atribuir um sentido às nossas experiências. É isso que o Husserl veio ensinar. É isso que Edith Stein veio nos ensinar. Atribuir sentido às nossas experiências. Atribuir um sentido às ações do ser humano. Atribuir um sentido àquilo que conhecemos. E este sentido passa pela nossa intenção, intencionalidade e consciência. Muito bem. Então, vamos seguindo aqui. Enquanto redução eidética, escreve Manganaro, elimina o factual para liberar a essência, a redução fenomenológica ou epoqué. Colocar entre parênteses. Na matemática, a gente faz isso, né? Quando faz uma equação, muitas vezes nós colocamos algo entre parênteses. Mas nós não destruímos aquilo, porque num determinado momento precisamos voltar sobre aquela parte que nós deixamos entre parênteses, porque ela dá sentido a toda a equação. Assim são as nossas vivências. É necessário, muitas vezes, colocar algo entre parênteses para depois atribuir sentido. Ainda, a autora diz, a epoqué é uma conversão do olhar. Conversão de olhar. E o resíduo desse exercício de liberdade filosófica é um campo de pesquisa, o terreno ontológico da consciência e suas vivências intencionais. Ou seja, a consciência constituinte o lugar de sentido. Então, ou seja, é a consciência que nós vamos estudar. O segundo aspecto é a redução transcendental. Segundo momento, podemos chamar assim. Esse estágio visa responder o porquê o ser humano procura o sentido. Primeiro, a busca do sentido. Agora, o porquê nós buscamos o sentido. E, ao mesmo tempo, quem é esse ser humano que busca o sentido das coisas? Quem é este ser humano que busca o sentido das coisas? A novidade desse método é a análise do sujeito humano, é o ponto de partida para toda e qualquer investigação. Quem é o ser humano? Quem é este indivíduo? Nós vimos na fala do Everaldo. A percepção, então, desempenha um papel essencial, ela funciona como uma porta de entrada para compreender
como o ser humano é constituído. E achei interessante quando a Mônica colocava a questão da criança com dificuldades, né, especiais. Né? Como nós inserimos essas pessoas no nosso mundo? Como nós nos aproximamos a essas pessoas? Nós somos capazes de ouvi-las? Elas têm o seu jeito de se manifestar. Elas têm o seu jeito de dizer as coisas. Para elas, aquilo tem um sentido. Eu tenho medo. Medo do quê? Eu tenho medo de que alguém possa me fazer mal. E o que faz esse medo para você? Ele me faz correr, ele me faz chorar. Isso é típico de uma criança autista. Aí, o que você vai fazer com esta criança que vai te dizer isso? Você vai trabalhar, você vai se colocar no mundo desta criança e vai tentar trabalhar a partir daquilo que ela está te dizendo. E não naquilo que você quer que ela faça. Esse é um trabalho muito sério que nós temos que aprender a fazer. Ouvir, a escuta. O que essa pessoa está querendo me dizer com esta atitude? Com esta fala? Como é bom ouvir uma criança, não, já um jovem autista que diz: eu fui escutado hoje. Aquela pessoa me compreendeu. É muito. Eu acho que quando a gente ouve isso, a gente conquista o céu. Para mim, é uma conquista de céu. Porque você conseguiu entrar no mundo do outro, o outro se abriu. Eu consigo falar dos meus medos. Eu consigo contar os meus segredos. Que coisa mais linda. Quando um jovem, ele consegue falar isso para você, um adolescente autista, quase o 5º grau de autismo. São experiências. Por quê? Porque é a percepção que nós temos que ter. A nossa percepção. Aqui diz, né? A percepção é fruto de uma consciência aberta, de uma consciência consolidada nas vivências. A reflexão é uma característica da redução transcendental. Não basta só termos a percepção, mas nós precisamos ter a reflexão sobre aquilo que percebemos. Muito bem, dito isso, então nós passamos para um outro passo. A redução transcendental nos ajuda a compreender quem é esse ser humano. Esse ser humano que grita, esse ser humano que pede por sentido. Quem é este ser humano? Então, para abordar a percepção, é necessário resgatar a experiência que temos de nós mesmos. E, nesse sentido, um outro autor, Alfieri, com base no pensamento de Edith Stein, ele afirma que todo ser humano, né, é constituído por 3 dimensões. Como é que nós nos percebemos? Nós nos percebemos através do nosso corpo vivenciado, que é o Leib, não o Körper, porque o Körper é algo morto, através da nossa psique e através da nossa dimensão espiritual. São 3 dimensões fundamentais pelas quais nós conseguimos resgatar a experiência que nós temos de nós mesmos. Então, vamos lá. Primeiro, Leib, corpo próprio vivenciado.
é uma palavra alemã. O corpo, ele foi resgatado, porque nós sabemos o desprezo que se teve durante séculos pelo próprio corpo. O corpo é o ponto zero de orientação no mundo espacial. E o corpo, ele é fundamental para a percepção. Nós sentimos através do quê? Nós sentimos através do tato. Eu sinto que esta mesa é dura. Eu sinto esta xícara fria, porque aqui dentro tem água. Eu sinto sede. Eu sinto o sabor das coisas, então, através dos 5 sentidos. Então, o nosso corpo é o ponto zero de orientação. É o ponto essencial. A psique é fundamental porque, através da nossa psique, se dão os relacionamentos interpessoais, compartilhado com os outros e também com os animais. Nós vamos ver, se a gente fizesse um curso só sobre empatia, né? A gente iria ver que, de fato, através da percepção da psique, nós conseguimos também entrar em contato em relação com os próprios animais, né? A dimensão espiritual. Então, são operações da consciência e a adesão ao mundo dos valores, tornando os humanos. Então, a dimensão espiritual. É graças a esta dimensão espiritual que nós nos diferenciamos dos animais e das outras coisas. É somente o ser humano que possui a dimensão espiritual, é o ser humano que é capaz de construir valores, culturas e assim por diante. E nós vimos também com o Everaldo que o ser humano se torna humano quando ele consegue vivenciar experiências com os outros e, de modo particular, na própria comunidade. Alfieri diz: essas dimensões se interrelacionam na unidade da pessoa humana. Então, aqui nós resgatamos um conceito que é fundamental, que é o conceito da unidade. O ser humano é unidade. Ele não é formado somente de uma parte, mas ele é corpo, ele é mente, ele é espírito. Isto como corpo físico, corper, e como corpo próprio vivenciado, Leib, os quais compõem a dimensão material. A psique, que corresponde à dimensão psíquica, o espírito, Geist, referente à dimensão intelectiva, que se abre ao âmbito dos valores e dos sentimentos. Então, nós temos essas dimensões, somos formados assim, que nos abre para os outros e nos abre a compreensão dos outros. Através disso, então, nós podemos falar, através desta compreensão, nós podemos, então, nos introduzir no tema essencial, que é a experiência mística e a sua relação com a fenomenologia. A dimensão do corpo que interessa é o Leib, como dissemos, e é neste campo que a percepção humana atua, e é através da psique que há uma atenção especial aos relacionamentos interpessoais, e o que nos torna seres humanos, únicos e diferentes na natureza, é justamente esta nossa dimensão espiritual. A compreensão, inclusive da percepção,
ela passa necessariamente por duas etapas. Somente os fenômenos podem ser conhecidos pelo ser humano. Quem conhece, quem pode conhecer? Somente o ser humano. Somente o ser humano pode dizer, saber dizer o que é uma dor, o que é uma alegria, o que é um sentimento. O animal não consegue. Ele pode até se expressar, fazer gestos, mas ele não consegue falar. Por mais que Edith Stein diz que o nosso corpo também ele se expressa, mas se expressa através de gestos. Segundo Edith Stein, para compreender uma pessoa, isso é fundamental. Por isso que eu escrevi no meu texto. O que eu estou lendo aqui é porque eu escrevi, né? É necessário retomar continuamente os fenômenos como origem, buscando uma descrição que se traduza em uma realidade encarnada. O lugar de análise desses fenômenos é o que a fenomenologia de Husserl chamava mundo da vida. Vocês vão encontrar muitas vezes esta palavra, mundo da vida, separado com hífens. Se trata, portanto, de uma experiência vivida diferente da vida descrita pelas ciências, onde os sujeitos vivem e atuam. E Alfieri diz que, para Husserl, é impossível separar a consciência do mundo da vida, pois eles estão entrelaçados. O que interessa, então, para a análise fenomenológica da experiência mística, neste contexto, é a importância da percepção e da vivência como reflexão sobre o pensamento. O que nos interessa para a análise da mística é a reflexão que nós fazemos da experiência. Para o pensamento. Entender e analisar esses conceitos é essencial para evitar interpretar os estudos de Edith Stein sobre a mística apenas da perspectiva religiosa. Então, atenção. Edith Stein, ela faz uma fenomenologia da mística. Ela não faz apenas um discurso sobre a mística religiosa. Ela analisa de maneira fenomenológica a vivência da mística. Ela busca compreender o sentido da mística e analisar através da reflexão sobre os atos conscientes do sujeito. Analisar é também um ato vivenciado pelo sujeito. Analisar, refletir, é também um ato do sujeito. Então, evitar cair em um subjetivismo ou solipsismo. É ficar fechado no seu próprio mundo. A solução, diz Edith Stein, é fundamentar essa análise nas estruturas universais ou transcendentais, conforme diz Husserl. Então, Ales Bello diz, o conceito husserliano de estrutura transcendental é o ponto fundamental da fenomenologia. Para Husserl, a estrutura transcendental é a estrutura dos atos entendidos como vivências, de modo que a estrutura transcendental é composta por vivências das quais nós temos consciência. Então, em palavras mais simples, nós temos consciência das
experiências que nós fazemos e temos consciência das experiências que nós fazemos sobre as nossas próprias ações. Então, aqui, no item 6, resumindo, né, nós temos aqui: análise fenomenológica da experiência mística destaca a importância da percepção e da vivência. A experiência mística confirma o estudo da subjetividade humana, com Stein encontrando nos escritos de Teresa Ávila e João da Cruz uma confirmação de suas descrições fenomenológicas. A experiência da empatia é um correlato máximo da filosofia de Edith Stein. Para poder falar de mística, nós falamos de consciência, falamos de vivências, falamos de intencionalidade e falamos agora, então, de empatia. Empatia porque é esta relação que o ser humano estabelece consigo mesmo, com o outro e com os outros. Com o outro, letra maiúscula, né? Então, nós entramos aqui num outro conceito fundamental, que é a empatia na compreensão da experiência mística. Aqui nós temos uma imagem, uma fotografia de Edith Stein. Provavelmente, aqui ela já estava nos anos em que já era professora, e chamada A Mulher, ela escreve no capítulo 3, na página 106. Sobretudo convém não esquecer que o primeiro essencial formador humano não é o homem, e sim Deus. É ele que dá tanto a natureza quanto as condições de vida em que esta deve desenvolver-se. Ela tinha uma grande consciência de quem era o ser humano. O ser humano, ele tem um ser, lembra que o Everaldo falava? Ele possui um ser que não é dado. Ele é dado pelo Criador. Cabe ao ser humano desenvolver-se. Desenvolver-se através do quê? Através da relação com os outros. Não esquecendo, na visão cristã, nesse caso, né, que o principal e o primeiro formador não é o homem, mas é Deus. É a voz interior que vai nos formando. Isto serve também para as outras religiões, né? Então, nós passamos aqui a primeira interpretação do que vem a ser empatia. Sabemos, né, que este termo, a obra Empatia, é o primeiro texto que Edith Stein escreve, a sua tese de doutorado. Ela escreve esta tese de doutorado em 1916, termina, mas sabemos que Edith Stein, quando está escrevendo a sua tese de doutorado, acontece a Primeira Guerra Mundial. Então, ela faz um curso de enfermeira e, sem o consentimento da própria mãe, ela vai perto da Áustria, num hospital onde havia os soldados, né, feridos de guerra, e ali ela vai trabalhar. Ela trabalha um bom tempo e, enquanto isso, ela continua escrevendo
a sua tese de doutorado. E ela, na vida dela, né, na obra, a vida de uma família judia, né, de Edith Stein, ela fala muito dessa sua experiência no próprio hospital. E ali, neste hospital, se fortalece aquele encontro com a cruz. No leito dos doentes, no leito daqueles que morrem, e assim por diante. Ela vivencia a empatia antes de colocá-la por escrito. Então, a tradução da palavra empatia vem do alemão, né? Mas o primeiro momento ela é traduzida como intropatia, com i, uma palavra i. E aí, para depois não ter tanta confusão, os tradutores acabaram utilizando a palavra empatia. Uma dessas tradutoras, Manganaro, na sua obra, ela escreve uma obra bem pequena, que chama Empatia, e ela diz que o termo empatia é um termo polissêmico, um termo que possui vários sentidos, vários significados. E ali, nessa pequena obra, a professora Manganaro, ela faz uma história, ela resgata a história do termo empatia. E este termo empatia, ele surge provavelmente lá nos anos 1700. Já começou a se estudar este tema e depois ele foi abandonado. E aí Edmundo Husserl retoma este termo numa das suas aulas sobre a natureza e o espírito, no qual Edith Stein está participando, e ela capta este termo e ela vai aprofundar esta temática, porque era uma temática inédita, né, na época, e ela então pede para o Edmundo Husserl ser o seu orientador. Então, ela possui vários sentidos, que pode significar proximidade, compreensão, partilha, acolhida, solidariedade, compaixão, altruísmo, entre outras coisas no uso cotidiano. No entanto, a sua origem remonta ao termo grego. A palavra empatia é composta, porém, em, vírgula, dentro, e pathos, paixão, afeto, sofrimento, sentimento, significando sentir por dentro. Esse é o conceito, sentir por dentro. Então, a raiz grega, patei, traz a ideia de dor e sofrimento. Dor, sofrimento, sentir por dentro. Então, do ponto de vista antropológico filosófico, os estudos dos atos perceptivos destacam que, mesmo vivendo individualmente, o ser humano ele está ligado a uma estrutura universal. Ou seja, todos somos humanos. Há uma comum humanidade. Eu tenho a mesma humanidade do Paulo, do Luciano, da Ana, e assim por diante. Há uma comum humanidade. Todos somos humanos. E pelo livro do Gênesis, todos somos humanos, somos semelhantes, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, do ponto de vista antropológico-filosófico, os estudos dos atos perceptivos destacam que, mesmo vivendo individualmente, o ser humano está ligado a uma estrutura universal.
Quando o ato perceptivo avança para o ato de consciência, especialmente ao se referir ao ser humano, então Edmundo Husserl aplicava esse termo intropatia. O termo Einfühlung, ou entropatia, é particularmente utilizado no contato para compreender a realidade humana. Então, o termo empatia, ele é utilizado particularmente para compreender a estrutura da pessoa humana. O ato de empatia significa sentir a existência de outro ser humano como eu. Vou repetir. Sentir a existência de outro ser humano como eu. O outro ser humano existe como eu existo. Portanto, uma apreensão de percepção de semelhança imediata. Note que se trata de semelhança e não de identidade. Eu não sou idêntico ao outro. Eu tenho uma semelhança. Pois percebo que somos dois, que o outro não é idêntico, mas o outro é semelhante a mim. Então, o termo, ele é anterior à simpatia ou antipatia. Ele não pode se confundir com simpatia e nem com antipatia. Traduzindo, a percepção de que se está diante de outro ser humano. É por meio da empatia que o ser humano consegue perceber o outro diferente de si mesmo, abrindo-se ao mundo intersubjetivo, abrindo-se para a intersubjetividade. O outro ser humano se abre para a intersubjetividade. Savian Filho, que também é um grande estudioso brasileiro de Wittgenstein, ele diz, define a empatia como um saber que ocorre na consciência alheia, ou seja, do outro. Uma experiência da experiência do outro. Um perceber o que o outro vivencia. Ou ainda, um sentir o que o outro sente. Nós nos colocamos no lugar do outro. Segundo, Savian, Stein não fundamenta a empatia na ordem afetiva, mas na experiência do sujeito que capta o sentido de algo. É muito profundo isso. É uma filosofia fenomenológica da empatia. Em outras palavras, Savian explica a diferenciação e confusão que muitas vezes se dá desse termo. Pela empatia, não vivencio a experiência do outro, pois esta é uma experiência pessoal e intransferível. Mas vivencio, lembra que nós falávamos no início, o objeto que ele vivencia. Não sinto a dor do meu amigo, mas eu vivencio a dor, assim como ele. Meu amigo perdeu seu pai. Eu sinto a dor da perda do meu amigo. Mas a dor dele é originária. Eu vou sentir igual a ele. A empatia não me coloca dentro do outro, mas me faz perceber o objeto de sua experiência. Conforme também fala Edith Stein.
Essa definição de empatia permite ao ser humano compreender o relato de uma experiência mística, mesmo que ela seja alheia, seja do outro. Uma experiência independente, original, e ainda captar, por meio da percepção, seu sentido mais profundo. Isso não significa que se terá a mesma experiência mística, pois a experiência é sempre única, é irrepetível e ela é intransferível. Paulo nunca vai fazer a mesma experiência que eu faço de Deus. Porque a experiência de Deus, de Paulo, é somente a de Paulo. Porque Paulo faz uma experiência de Deus com todo o seu corpo, com toda a sua mente e com todo o seu espírito. E faz uma experiência de Deus contextualizada na sua história. É fundamental para a nossa teologia hoje. A fenomenologia, ela é central para a fenomenologia hoje. Para não se fazer uma teologia ridícula e muitas vezes fundamentalista. Uma teologia que exclui os outros. Continuando aqui. Isso não significa que se terá a mesma experiência mística, porque ela é única e intransferível. Na minha tese de doutorado, eu escrevi assim: o papel fundamental da empatia se manifesta, sobretudo, na compreensão da pessoa em sua dimensão espiritual e nos coloca em contato, com o mundo da cultura. Por quê? Tudo aquilo que a mão do homem produziu, todos os objetos de uso, todas as obras do artesão, da técnica, da arte, são correlatos do espírito que se tornou realidade. Dessa forma, podemos aprender não somente a alteridade, no sentido que está presente em mim mesma, potencialmente. A empatia é um instrumento que me coloca em contato com seres humanos que possuem características semelhantes às minhas e, neste sentido, são como eu, mas não iguais a mim, por isso são alter egos, são outros eus. Esses são percebidos também como criadores de cultura, entendida como produção de comportamento, expressões artísticas, religiosas, políticas, como promotores de atividades espirituais. Como é que nós permanecemos, como é que a nossa, como eu vou explicar, como é que a nossa vida, a nossa experiência continua na história? Através da cultura que nós criamos. Nós continuamos por meio das nossas obras de arte, por meio das nossas obras culturais. Nós fazemos história, deixando marcas na história. O papel da empatia, o papel espiritual da compreensão empática é fundamental no reconhecimento do outro sujeito como sujeito, do outro como sujeito. O papel espiritual da compreensão empática no reconhecimento do outro como sujeito. Outro é pessoa. A alteridade pressupõe o exercício de compreender o outro como diferente de si mesmo, como diferente de mim. Na relação intersubjetiva, por meio da empatia, surge um mundo espiritual. Como eu escrevia em 2009, se traduz na promoção de atividades espirituais, como a criação de cultura,
arte e religião. Essa dimensão é abordada também numa obra que se chama Fenomenologia e Ciências Humanas, da autora Alice Bell. Então, nós vamos passar agora a expor. Bom, não passei os slides, mas aqui nos slides, né, nós estamos resumindo aquilo que nós dissemos, que a empatia não significa vivenciar a experiência do outro, mas perceber o objeto da experiência do outro, e a empatia permite compreender relatos de experiências místicas, captando seu sentido, e o papel da empatia na compreensão espiritual é entender, né? É entender a dimensão espiritual das pessoas e suas criações culturais, e isso vai facilitar o reconhecimento do outro como sujeito, que promove a comunhão e a superação dos solipsismos. Também falamos aqui da experiência da mística cristã e empatia. Então, a mística cristã é vista como o máximo de abertura ao tu absoluto, Deus, que se revela como homem em Jesus de Nazaré. E a empatia é a vivência fundamental para a experiência intersubjetiva, permitindo a percepção do outro como um outro eu. Então, para Edith Stein, existe uma fundamentação filosófica e teológica da empatia, né? Edith Stein, ela se utiliza, novamente aqui, da leitura das obras de Santo Agostinho, de modo particular, das obras que tratam da Trindade, para fundamentar a noção de pessoa. Essa noção de pessoa é vista a partir da relação, né? Da relação, relacionando, melhor dizendo, a imagem da Trindade. A investigação que Edith Stein faz da mística, né? Destaca, então, a questão da interioridade, e a interioridade para Edith Stein é a sede da experiência da verdade, como o corpo vivo sensível, expressando a relação entre físico, psíquico e espiritual. Esta relação, né, que Edith Stein traz, né, nos seus escritos, da relação eu, tu e a alteridade, como vimos, né, também na fala do Everaldo, a relação eu e tu, né, dá um nós, né, esta relação eu e tu é central na mística cristã, com a alteridade pessoal se apresentando à consciência como um alter ego. Então, a experiência mística, ela envolve a relação com um tu pessoal trinitário, que vai refletir a imagem de Deus e a analogia Trinitatis, esta analogia que Edith Stein vai buscar depois em Dionísio, o Areopagita. Ela vai trabalhar a partir desta reflexão, né, que ela busca do Dionísio, o Areopagita. Então, nós chegamos a falar, né, deste ponto de que, de fato, a empatia e a mística, elas andam, vamos dizer assim, de mãos dadas, né? Para se ter uma experiência mística, é necessário se ter uma experiência interpessoal. É necessário uma experiência com o outro que nos leve para a nossa interioridade. É necessário, então, sentir a partir de dentro. Amanhã, nós vamos continuar com a passagem da fé à mística, e aí vamos analisar também, rapidamente, as moradas do castelo interior de Edith Stein, que eu já coloquei também ali no texto para vocês. Vamos agora para o intervalo de 15 minutos, e aí o Everaldo volta para dar continuidade à fala dele. Ok?
Ô, professora, a senhora colocou aonde o texto? Tá na... Quem que está falando é os alunos da PUC-RS ou os alunos da PUC do Paraná? Não, é o Jonas, eu estou como aluno externo Você está de como aluno. extensão. Tu faz assim, então, Jonas, tu tem que me passar o teu contato, o teu e-mail, que eu te encaminho por e-mail, Tá, tá ok. tá? Depois você coloca aqui, depois do intervalo, você coloca aqui no chat que eu copio, eu já te encaminho daí, tá? Tá ok.